Então, pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma aula. Na nossa última aula, a gente viu como é que a gente vai usar o verb to be, né? O assunto que é tão falado e tão importante aí quando a gente está falando de inglês no geral. Só que a gente viu ele na forma afirmativa. Então, a gente vai ver aqui ele na forma negativa, tá? É a forma que a gente vai ver ele aqui hoje. Então, bora lá. O que você precisa entender? Lembra que na nossa última aula eu comentei que o que é o verb to be? O verb to be é ser ou estar. Então, toda vez que eu quero dizer que eu sou ou que eu estou em inglês, eu vou usar o verb to be. Beleza. Mas, quando eu quero dizer que eu não sou ou que eu não estou, que ela não é ou que ela não está, eu também vou usar o verb to be. Então, aqui, ó, a gente vai ter o verb to be na forma negativa. Então, o que eu falei para vocês, quando eu quiser falar que algo ou alguém não é ou não está em inglês, eu preciso apenas acrescentar o not. Ou seja, eu uso o que? O verb to be, que é o que? Quais são os verbos to be? Are, is e o am, né? E uso o not. Só preciso acrescentar o not. Claro, é uma negativa, eu quero negar. Então, eu acrescento not. Vamos entender isso melhor? Vamos ver os exemplos aqui? Então, bora lá. Aqui a gente vai ter she is, repeat, she is not my friend. She is not my friend, repeat. She is not my friend, repeat. Yes. Então, ó, ela não é a minha amiga. She is not my friend. Qual o verbo to be aqui, gente? O is. Então, eu acrescento not logo após o verbo to be. She is not my friend. Vamos para o segundo aqui, ó. They, aqui a gente pronuncia they. They are not here. They are not here. Repeat. Yes. They are not here. Repeat. Perfect. Ou seja, eles não estão aqui. Então, gente, também não tem mistério aqui. Quando eu quero dizer que algo é ou que algo não está em inglês, eu vou usar o verb to be, né? Então, eles não estão aqui. They are not here. Mas se eu quero dizer eles estão aqui, como é que a gente fala? Muito simples. A gente vai falar they are here, sem o not. Eles estão aqui. Para falar aqui em inglês, gente, a gente fala here, tá? Here, here. Então, aqui, ó, a gente vai ter you, repeat, you are not cool. You are not cool, repeat. Yes. You are not cool, repeat. Perfect. O que é cool, gente? Cool, repeat, cool. Cool. Cool significa legal, tá? Então, quando eu quero falar você não é legal em inglês, eu falo you are not cool. You are not cool. Mas eu quero falar que você é legal. Como é que eu falo? Muito simples. Eu tiro o not. Então, eu falo you are cool. Não tem mistério. Negativa. Acrescento not. Certo? Afirmativa. Tiro o meu not. Mais exemplos aqui. Então, aqui, ó. I am not well. Se eu não me engano, I am not well, a gente estudou na nossa última aula, né? Que você sabe o que quer dizer. Que aqui, na verdade, a gente estudou I am well, né? Eu estou bem. I'm doing well. A gente viu na nossa última aula. Aqui a gente quer dizer que a gente não tá bem. Então, aqui, ó. Not. I am not well. Eu não estou bem. Repeat. I am not well. I am not well. Repeat again. Perfect. Ou seja, gente, aqui, ó. He is not handsome. Então, olha só. Na nossa última aula, a gente tinha visto a palavra beautiful. E o que eu falei pra vocês? Eu falei, gente, beautiful.
Nós não costumamos usar beautiful para homem, para dizer que o homem é bonito, que o homem é gato. A gente usa mais para falar, a gente usa o handsome. Quando a gente quer dizer que o homem é dirigido para homem, né? A gente usa o handsome no inglês. O beautiful é mais voltado ali pra gente falar para mulheres e crianças, bebês, whatever, né? Enfim. Mas handsome a gente usa para homem. Tudo bem? Então aqui a gente pronuncia handsome. Repeat, handsome. Handsome. Yes, perfect. So, he is not handsome. Repeat. Yes, he is not handsome. Perfect. Então aqui, gente, ele não é bonito. Beleza, mas eu quero dizer que ele é bonito. Como é que eu falo? He is handsome. Yes? Maravilha. Aqui a gente tem it is not there. It is not there. Repeat. It is not there. There, gente, pode significar outras coisas, mas a tradução que eu vou dar para vocês de agora, né? A primeira tradução que vocês irão ver com there. There significa lá, ali. Então, o que vocês viram aqui? Vocês viram que eu falei que here significa aqui e there significa lá. Maravilha? Então aqui, it is not there. Não está lá. Lembra que eu falei, lembra que a gente viu para quando é que a gente usa there? Para quando é que a gente usa it? Aqui, ó, deixa eu voltar. O it é isso é ou isso está. A gente usa o it para animais e coisas no inglês. Quando a gente quiser se referir a coisas, animais, quando a gente quiser dizer isso, no sentido de isso, outra coisa. Gente, isso aqui, ó, precisa estar claro pra você. Se você ainda não tá claro pra você o verb to be, se você ainda demora, tipo assim, não, ela é he ou she, eles é they ou we. Se você ainda demora isso aqui, para tudo, volta pra aula lá, treina bastante, fixa isso aqui, que I am é eu sou, eu estou, you are, você é, you é você, he é ele, she é, isso aqui tem que estar claro para você. Não passe adiante, não faça isso, não passe adiante se isso não estiver claro para você. Perfect? Maravilha. Então vamos que vamos. Então aqui, como eu estava falando para vocês, né, aqui a gente tem o it, que dá o sentido disso. Aqui a gente vai aqui a gente vai ter it is not there, ou seja, é como se fosse aqui eu estivesse dizendo isso não está lá. Então aqui eu falo não está lá, dá o mesmo sentido, certo? Maravilha. Então aqui, o que a gente está vendo? Verbo to be na forma negativa, muito tranquilo também. O que eu faço? Eu acrescento not. Quais são os meus verbo to be? Am, is e are. E é isso. Qual é a minha forma aqui? Como é que eu formo, né? Qual seria o formato da minha frase? Então aqui a gente vai ter o sujeito. Então aqui, ó, she, they, you, I, he, it. Isso aqui são sujeito, pronome. Eu, tu, nós, vós, eles, elas. Verb to be. Verb to be, você sabe. Então aqui, ó, is, are, am, is, mais o not. Not em todos, porque, claro, é negativa. E o resto da minha frase. Então, olha só, gente. Sujeito, verb to be, not, resto da frase. Sujeito, verb to be, not, resto da frase. Sujeito, verb to be, not, resto da frase. Então, não tem mistério, tá? Então, bora lá, repeat. It is not there. Yes. It is not there. Yes. Então, olha só, aqui a gente tem dessa forma, porém, a gente tem como também contrair. Ó, aqui você vai estar contraindo. A gente tem o is not, ele vira isn't. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto faz se eu falar he is not handsome ou se eu falar he isn't handsome. Então, eu posso falar das duas formas. As duas formas estão corretas, porém, essa forma aqui, ela tá o quê? Ela tá abreviada. Eu estou abreviando. He isn't handsome. He is not handsome.
Beleza? Aqui, ó, o are not vira o quê? Aren't. Aren't. Vamos cuidar da pronúncia? Olha só. Então, aqui, ó. Is not. Isn't. Repeat. Isn't. Yes. Isn't. Repeat. Isn't. Yes? Então, aqui a gente vai ter are not. Aren't. Are not. Aren't. Olha a pronúncia. Não é aren't. Tudo bem? Não me venha com aren't. Aren't não. Aren't. Aren't. Isn't. Aren't. Ok? Então, bora lá. Isn't, aren't. Então, tanto faz eu falar you are not cool. Você não é legal. You are not cool. Ou eu posso falar you aren't cool. Dá no mesmo. É a mesma coisa. Maravilha? Que mais? Aqui, ó. Aqui, a gente tanto faz eu dizer they are not here. Como eu posso falar they aren't. Eu posso falar they aren't. They aren't here. Dá no mesmo, eles não estão aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? É a forma abreviada. Isn't, aren't. Não tem mistério também, tudo bem? Então, você pode ver aí dessa forma. Lembre-se, quando você vê assim, dessa forma abreviada, tá abreviando aí o not. O is com not e o are aqui, o aren't, certo? Então, espero que tenha ficado claro aí pra você, tá? Maravilha? Então, aqui a gente vai ter o próximo, a forma interrogativa. Então, gente, no inglês, toda vez que a gente quiser fazer uma pergunta, a gente sempre acaba invertendo. Então, como assim invertendo? Presta atenção, o que eu falei pra você? Que você precisa do sujeito e o verbo to be, certo? Maravilha! Na forma interrogativa, ou seja, quando você vai perguntar algo para alguém, você apenas vai trocar de posição. Você vai colocar o verbo to be na frente. Como assim? Vamos ver. Então aqui, ó, quando eu quiser perguntar em inglês se algo ou alguém é ou está, é o que a gente está falando aqui mais, né, na nossa última aula, em inglês, eu apenas coloco o verbo to be na frente, quando eu quiser fazer a pergunta, se algo é, se alguém está, né? Então, bora lá. Olha aqui o meu verbo to be, ó. Ele veio na frente, tá? Então, ó, se eu quero perguntar, eles são médicos? Eles são médicos? Eu vou falar como? Are they doctors? Repeat. Are they doctors? Olha a entonação, né? Are they doctors? Ok? Então, olha só. Are, verbo to be na frente, they, doctors. Mas se eu quero falar, uma pergunta para você agora. Se eu quiser falar, eles são médicos. Se eu quiser afirmar, como é que eu falo em inglês isso? Eles são médicos. Como é que eu afirmo? Eu falo they are doctors. They are doctors. Certo? Aqui eu tô afirmando. Mas quando é uma interrogativa, eu sempre preciso fazer o quê? Eu preciso trocar. Eu troco o meu verbo to be, ele vem pra frente. Então eu falo are they? Are they doctors? E coloco um ponto de interrogação. Are they doctors? E ponto de interrogação. Não tem mistério também. Interrogativa, eu troco. Meu verbo to be vai lá pra frente. Are they doctors? Eles são médicos? Aqui, ó. Are you at school? Repeat. Yes. Are you at school? Repeat. Yes. Ou seja, você está na escola? Tá? Então, eu tô fazendo uma pergunta. Se eu quiser dizer assim, você não está na escola, como é que eu falo isso em inglês? Você não está na escola. Pensa aí. Você não está na escola. Eu falo you are not at school. Então, o que eu faço aqui, gente? Eu só acrescento o not. Normal aqui e you are not.
certo? Lembrando, na negativa, ó, a gente não investe nada. Nem na negativa, nem na interrogativa que a gente também estudou, nem na negativa, desculpa, na afirmativa que a gente também estudou, nem na negativa, mas na interrogativa nós precisamos inverter. Tudo bem? Então, are you at school? Você está na escola. Aqui a gente tem, is she pretty? O que é pretty, gente? Pretty é bonita, tá? Bonita, bonito. Então, a gente fala pretty. Repeat, pretty. Yes, pretty. Perfect. Is she pretty? Is she pretty? Repeat. Yes. Então, ou seja, ela é bonita? Mais uma vez, ó. O meu is veio aqui pra frente. Meu verbo to be veio pra frente. É uma pergunta. Tudo bem? Cuidado nessa entonação. É uma pergunta. Faz entonação de pergunta. Alright? Então, aqui. Are you crazy? Are you crazy? Repeat. Are you crazy? Repeat. Yes. Gente, o que é crazy? Crazy é louco. Alright? Louco, louca, tá? Então, você é louco? Então, are you crazy? Então, o que eu fiz aqui, ó? Verbo to be, pronome e o resto da minha frase, tá? Coloquei o verbo to be aqui no início. Are we friends? Nós somos amigos? Are we friends? Repeat. Are we friends? Repeat. Yes. Ou seja, nós somos amigos? Meu are aqui na frente. Is he happy? Ele está feliz? Is he happy? Repeat. Yes. Is he happy? Repeat. Perfect. Ou seja, ele está feliz? Então, he aqui, né? Que é o sujeito e o verbo to be na frente. Então, gente, simples aqui, ó, recapitulando. Forma interrogativa, fazer uma pergunta. O meu verbo to be vem na frente e coloca um ponto de interrogação no final da frase. Ficou claro isso aqui? Vamos ver como é que forma. Aqui eu tenho o meu verbo to be, que é o que eu falei pra vocês, eles vêm aqui primeiro, né? Mas o sujeito, qual é o sujeito? They, you, she, you, we e he, certo? O sujeito. E o resto da minha frase. Doctors, school, pretty, crazy, friends, happy. Então também aqui é tranquilo, beleza? Maravilha? E aqui eu coloquei uma observação. O que seria isso? Nem sempre virá o sujeito tão claro na frase. Como assim? Aqui, vamos aqui para o próximo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem let's practice, vamos praticar. Então, aqui nós vamos ter, ó, Kevin, tá? Então aqui a gente vai ter o Kevin, a soccer player. Vocês acham que é is, am ou are? O que eu quero falar pra vocês? O que eu falei ali? O sujeito nem sempre ele vai vir tão claro. Como assim? Nem sempre na minha frase vai vir o he assim de cara, vai vir o she de cara, ou vai vir o it, ou we, ou you. Não, às vezes vai vir nome de pessoas. Então, Kevin, eu sei que é um homem, um menino, enfim. Então, eu sei que é ele. O que seria ele em inglês? Ele é he, exatamente. Então, é he is. Se é he is, então é Kevin is a soccer player. Tudo bem? Aqui, ó, a gente tem Americans Patriots. Outra coisa, gente, soccer player, jogador de futebol, tá? Aqui é Americans Patriots. O que é Patriots? É patriotas. Americanos são patriotas. É esse o sentido que eu quero dizer. Aqui a gente falou Kevin é um jogador de futebol. Aqui eu quero dizer americanos são patriotas. Qual é o que eu vou usar aqui? Americans, americanos. Se é americanos, é eles. Qual é o eles? Como é que eu falo eles em inglês? They. They are. O they casa com que verbo to be? Are. Então aqui é Americans are patriots. Beleza? Mais uma vez aqui, gente. Ó, você tá vendo? Não coloquei aqui justamente pra vocês verem. Não coloquei claro, não coloquei o she claramente, não coloquei o he já de cara. Pra você pensar. Olha sempre pro sujeito. Qual é o meu sujeito aqui da frase? Então aqui eu tenho my dog, cute. Aqui eu quero dizer o quê? Meu cachorro é cute. Para cachorro, para animais e coisas. Qual é o que a gente usa em inglês? Qual o sujeito? A gente usa it. It casa com que verbo to be? Is.
It is, né? Então, it is cute. Beleza? Aqui, you at the hospital. Tá? Então, aqui, a gente tem... a gente vai colocar, né? Você acha que é is, am ou are? Qual é o que casa aqui com o you, gente? É o are. O are vai vir na frente por quê? Porque isso é uma pergunta. Então, are you at the hospital? Você está no hospital? E aqui nós temos o último, que é single. Eu coloquei o menos para você se ligar que isso é a forma negativa. Então, qual é aí? Qual é o certo? She is not single. She casa com is. She is not single. Ela não é solteira. Single é solteira. Beleza? Maravilha? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para você, tá? E lembrando que a gente tem exercícios, faça os exercícios aí abaixo do vídeo, você vai conseguir baixar. Você precisa treinar isso aqui, isso precisa estar claro para você. Faça as frases, quantas frases forem necessárias na forma afirmativa, negativa e interrogativa, e faça os exercícios, beleza? Vamos que vamos!